Sabe, existe uma riqueza escondida na maioria dos negócios. Uma riqueza que consegue transformar o trabalho do dia a dia em um legado de verdade, algo que fica. Hoje, a gente vai desvendar o que é o tal do equity e como ele pode de fato mudar o futuro de uma empresa. Pois é muito fácil se perder na operação, sabe? Naquela correria de apagar incêndios e, com isso, acabar esquecendo a visão geral do que realmente está sendo construído no longo prazo. Pensa assim, é a diferença fundamental entre ter que matar um leão por dia só para sobreviver e ter o que a gente chama de visão de drone, sabe? Enxergar o potencial do negócio lá de cima como um todo. E esse foco no imediato, no agora, acaba criando o que a gente pode chamar de a armadilha diária do empreendedor. É uma mentalidade que, sem perceber, prioriza o hoje em detrimento do valor duradouro que poderia ser construído. Olha, a abordagem mais comum, o que a gente mais vê por aí, é tratar a empresa como se fosse um caixa eletrônico. Tirar lucros, prolabore. Claro, isso resolve o presente, mas pode limitar e muito o potencial de crescimento lá na frente. Ok, mas e se a maior riqueza de um negócio não for essa grana que sai todo dia, mas sim a parte que a gente nem vê no balanço diário? É exatamente aqui que entra o conceito de equity. Pois é, equity é exatamente isso, a tal da riqueza invisível de um negócio. É o valor total da empresa que pertence a quem a fundou ou a quem investiu nela. Como diz o investidor João Kepler, pensar em equity é pensar a longo prazo. É sobre reinvestir no negócio para aumentar o valor total dele. No fim das contas, tudo se resume a uma poderosa mudança de mentalidade. Tá, legal. Mas como é que se constrói esse valor na prática? Existe uma fórmula mágica? Não, não há uma fórmula única. Vamos dar uma olhada em 3 caminhos que são bem diferentes, mas igualmente bem-sucedidos. A gente vai explorar o caminho do bootstrap da Conquer, a jornada de venture capital da Melius e também a perspectiva de um investidor da Bossa Nova. Vamos começar pela história da Conquer. É uma startup de educação que, olha só, construiu seu valor praticamente do zero, sem quase nenhum capital de fora. E, gente, o crescimento deles é uma coisa impressionante. Pensa só, em apenas 6 anos, eles foram de usar uma fantasia de astronauta para conseguir os primeiros clientes a uma projeção de faturar 150 milhões de reais. É uma jornada e tanto. Qual foi a grande sacada aqui? A estratégia foi muito clara: focar primeiro no valor para o cliente. Crescer com o próprio caixa forçou uma disciplina que tornou a empresa super valiosa. E aí, quando foram buscar investidores, eles não precisavam do dinheiro, o que colocou eles numa posição de negociação muito mais forte. Agora vamos para um outro caminho bem diferente. A história da Melius, que mostra uma jornada de resiliência e o poder que o investimento estratégico tem na hora certa. Na hora de levantar capital, a resiliência deles foi testada assim, ao limite. Eles foram rejeitados 60 vezes. É isso mesmo, 60 fundos de investimento diferentes disseram não. Só que eles não desistiram. E quando encontraram o investidor certo, BUM! Essa parceria destravou um crescimento absurdo, que levou um IPO e um faturamento anual de 400 milhões de reais. É a prova de que a perseverança pode, literalmente, valer uma fortuna. Isso nos leva a uma pergunta interessante. O que um investidor compra, afinal? Compra-se uma aposta no futuro, e para isso, muitas vezes se usa um instrumento financeiro bem específico. Bom, muitos investidores, principalmente no comecinho da jornada da startup, usam o que a gente chama de mútuo conversível. De forma bem simples, é um empréstimo que, se a empresa dá certo, se converte em participação societária. É um jeito de apostar no crescimento sem precisar definir o valor da empresa tão cedo. Então, olha só. 3 caminhos bem diferentes, mas todos eles reforçam uma única e poderosa ideia. Construir equity é jogar o jogo de longo prazo. Tem uma frase que diz que toda empresa nasce para um de 3 destinos: ser vendida, ser perdida ou ser dada. Pensar em equity é o que permite escolher, de forma consciente, qual vai ser o resultado dessa jornada. Então, no fim do dia, a grande virada de chave é esta: é deixar de ser só um operador dentro do negócio para se tornar um construtor de um ativo de valor. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, uma reflexão que todo empreendedor deveria carregar consigo. Essa riqueza invisível que está sendo construída hoje, que história ela vai contar amanhã? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.